Bem-vindos a mais um episódio do Nas Ondas do Saber, projeto de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Denise Vilaça e, juntamente com Matheus Torres, somos licenciandos em Letras. Em nossa equipe temos ainda a professora doutora Thaís Ludmila e a técnica administrativa Roberta Duarte. O convidado de hoje é o professor Bruno Barros, da Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins. O podcast de hoje vai ser da área de Humanas e o assunto será a crise do escravismo e suas reverberações no Império Brasileiro a partir do século XIX. E pessoal aí de casa, tudo bem? Meu nome é professor Bruno Barros, eu sou professor de História da Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a crise do escravismo e sobre suas reverberações no Império Brasileiro a partir do século XIX. Né? Então a gente vai, na verdade, tentar responder aqui a 5 perguntas que vão, de certa forma, dialogar, discutir, né, sobre essa questão aí que envolve o escravismo e a crise do período imperial brasileiro. A primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é a seguinte: por que a questão do escravismo representou um grande problema na manutenção do Império Brasileiro no século XIX? Né? E aí é prudente falar que a questão escravocrata ela representa uma das forças de sustentação do Império Brasileiro, uma vez que ela era a principal força motriz de trabalho empregado, sobretudo nas lavouras de café, que era o famoso ouro negro brasileiro, né? Inclusive, abrindo um parênteses nesse momento a título de curiosidade, o café chegou a ser considerado uma bebida do demônio, a ponto de as pessoas na Itália pedirem ao Papa Clemente VIII, em 1615, que essa bebida fosse excomungada. Só que, ao invés disso, o próprio Papa acabou se viciando na bebida e chegou, inclusive, a abençoar esse líquido precioso. Né? Voltando à questão do escravismo, é preciso ainda lembrar que, impulsionada pelo amplo crescimento e propagação das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, em decorrência da Revolução Industrial, a Inglaterra internamente demandava da regimentação de novos trabalhadores para suas fábricas, assim como externamente pleiteava pela abertura de novos mercados consumidores para escoar sua produção. Nessa perspectiva, o Império Britânico passou a pressionar as nações que ainda faziam uso da força de trabalho escravizada para que ela fosse abolida o quanto antes, para que a escravidão fosse abolida. Principalmente porque essas pessoas não recebiam salários e, consequentemente, não podiam ser consideradas consumidores em potencial. Logo, é possível perceber, inclusive, que nesse contexto, a economia falou muito mais alto que o sentimento humanitário pela desumanidade da escravidão, já que a Inglaterra já tinha adotado esse sistema entre os séculos XVI e XVIII, em ocasião da política mercantilista, do modelo econômico mercantilista. Então, isso faz com que a gente tenha a necessidade de responder a uma outra pergunta, O que a Inglaterra fez para impulsionar o fim da escravidão no mundo? E aí vamos tentar responder. Imbuída de uma preocupação muito mais econômica que humanitária, uma das medidas mais importantes que a Inglaterra adotou nessa primeira metade do século XIX foi a decretação da Lei Bill-Haber de 1845, que autorizava a Marinha Britânica a interceptar navios suspeitos de transportar pessoas escravizadas, principalmente para o Brasil, punindo os traficantes de acordo com seu interesse. Todavia, um ponto bastante questionável dessa lei é que, após a libertação dos ex-escravos, uma vez que tinham sido libertados, eles seriam levados para plantações britânicas nas Antilhas, onde muito provavelmente trabalhariam para o Império Britânico. Obviamente que nesse contexto surge aí uma terceira pergunta, uma terceira dúvida que a gente tem, Por que o Brasil passou a ser esse grande empecilho ao modelo econômico inglês, já industrializado? E aí eu lembro que primeiro é preciso entender que, como já fora dito, estamos falando de um período em que a grande base econômica brasileira se sustentava nas lavouras de café, que por sua vez necessitavam do uso em larga escala da mão de obra escrava. Além disso, outras nações latino-americanas já haviam abolido a escravidão, como era o caso do Haiti, que tinha se tornado independente já em 1791, através de uma revolução de cunho étnico-racial com a tomada do poder pela população negra. Esse fato, inclusive, gerou um grande medo em outras nações, como no caso do Brasil, quanto a um possível processo de haitização em larga escala. Então, nesse contexto, pressionado pelo capitalismo inglês, por um lado, e pela necessidade de aumento na oferta de escravos nos cafezais, por outro,
Em 1831 foi decretada no Brasil a Lei Feijó, que passou a ser conhecida como Lei para Inglês Ver, já que ela supostamente teria o intuito de impedir o tráfico humano, né? Só que não logrou êxito, obviamente, como o próprio termo diz, né? Lei para Inglês Ver. A ideia era tão somente prorrogar essa situação do fim da escravidão, né? Então, muito provavelmente por essa própria razão, a Inglaterra tenha decretado a Lei Bill Aberdeen alguns anos depois, né? No caso, 1845. Então, perceptivelmente ineficaz, e após a decretação da Bill Aberdeen, o Brasil não teve outra forma de adiar o fim da escravidão, senão decretar outras leis também para inglês ver. Na verdade, esse era o principal objetivo das forças políticas nacionais, né? Ou seja, prorrogar o fim da escravidão o máximo possível, de modo que a perda de capital por parte dos cafeicultores com o fim da escravidão não abalasse uma das principais bases de sustentação do Império. Tanto que no ano seguinte, após a promulgação da Lei Áurea em 1888, né, que acabou por libertar os escravos do país, ocorreu a proclamação da República. Bem, para tanto, segue a título de esclarecimento algumas dessas leis abolicionistas desse período imperial brasileiro. A primeira, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que previa o fim do tráfico de escravos, assim como já previa a própria Lei Feijó, de 1831. Depois vem a Lei Nabuco de Araújo, em 1854, que previa a punição para autoridades portuárias que facilitassem o tráfico. Né? Terceiro, a Lei do Ventre Livre, em 1871, que garantia liberdade aos filhos de mulheres escravizadas. Aí vale ressaltar que essas crianças deveriam permanecer junto à mãe até os 7 anos de idade, sob os domínios do seu senhor. Nessa circunstância, esse senhor poderia optar em utilizar seus serviços até os 21 anos ou ainda receber uma indenização do Estado pelo custo de manutenção durante esse período, até os 7 anos no caso, né? Lei dos Sexagenários, em 1885, que estabelecia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos, o que, diga-se de passagem, dificilmente ocorria, dadas as péssimas condições de vida dessas pessoas. E, por fim, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que aboliu definitivamente a escravidão no país. Aí é importante lembrar também que nós tivemos vários defensores, né, várias pessoas que defenderam o fim da escravidão no Brasil. Dentre eles, quem eram essas pessoas? Né? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder agora. Quem eram esses abolicionistas brasileiros? E aí a gente tem, no primeiro momento, Joaquim Nabuco, parlamentar e escritor, filho de grandes proprietários rurais de Pernambuco. Diga-se de passagem, Nabuco, ele era um diplomata, foi diplomata tanto na Inglaterra, né, tanto em Londres quanto em Washington, nos Estados Unidos, e, consequentemente, tinha vivenciado todas essas aspirações de industrialização e de mão de obra assalariada nesses lugares. A gente tem ainda José do Patrocínio, né, uma situação interessante de se discutir, dada as relações desse período, né? Ele era filho de um padre fazendeiro, proprietário de escravos, e uma negra vendedora de frutas. Né? Se tornou, inclusive, proprietário do jornal abolicionista A Gazeta da Tarde. A gente tem ainda André Rebouças, professor da Escola Politécnica da Corte e defensor de uma ideia de democracia rural, né, que tinha como principal objetivo a distribuição de terras e a criação de impostos territoriais para forçar a venda e a respectiva subdivisão dos latifúndios. Por fim, Luiz Gama, filho de um membro da elite portuguesa instalada na Bahia, cuja mãe era uma negra africana, livre, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo pai empobrecido, fugiu desse mundo da escravidão e se tornou poeta, advogado e jornalista em São Paulo. Os poemas de Luiz Gama traziam grandes sátiras em relação à questão social da época, a exemplo do poema Quem Sou Eu?, ou popularmente conhecido como Bodarrada, já que bode era uma gíria que tentava ridicularizar os negros. Nele, Gama dizia: se negro sou, ou sou bode, pouco importa. Que isto pode? Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos e, sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios e importantes,
e também alguns tratantes, né? Então, qual é o impacto de tudo isso no Brasil em finais do século XIX? Economicamente, é possível afirmar que se, por um lado, as elites cafeeiras entraram em declínio em virtude tanto da escassez de mão de obra quanto da perda do capital investido na compra de escravos, outras forças dominantes surgiram nesse contexto. Além disso, nota-se ainda uma espécie de sobra de capital que, ao invés de ser investida na compra de seres humanos, passou a impulsionar as primeiras aspirações de industrialização no país, a exemplo da Era Mauá. Não obstante, nesse momento optou-se pela mão de obra imigrante, relegando os negros à marginalização social, no sentido de ficarem às margens da sociedade da época. Logo, houve uma ampla rejeição quanto à inserção social, política, econômica e inclusive cultural do ser negro na sociedade brasileira, e isso tem reverberado com cada vez mais intensidade nos constantes e públicos episódios de racismo no país. Dessa maneira, é muito importante que a gente reflita, inclusive, sobre o que diz a pesquisadora Nilma Lino Gomes, ao afirmar que a sociedade brasileira, ao longo do seu processo histórico, político, social e cultural, apesar de toda a violência do racismo e da desigualdade racial, construiu ideologicamente um discurso que narra a existência de uma harmonia racial entre negros e brancos. Tal discurso consegue desviar o olhar da população e do próprio Estado brasileiro das atrocidades cometidas contra os africanos escravizados no Brasil e seus descendentes, impedindo-os de agirem de maneira contundente e eficaz na superação do racismo. Bem, gente, então acredito que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast e foco nos estudos. Valeu! Agradecemos ao professor Bruno pela parceria e a você, nosso ouvinte, por estar conosco. Você pode nos acompanhar pelo YouTube e Spotify e nos siga no Instagram, @ondas.saber, e até o próximo episódio.